Oi pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui, né, na clínica, no corredor da clínica, onde eu gosto de gravar os vídeos, né? Porque eu sempre dei essa pegada ao canal de que no canal vocês estão aqui na clínica, vocês estão na clínica, que é uma clínica junguiana, conversando com um psicólogo no corredor da clínica, né? É como se você estivesse passando por um corredor e encontrasse com um psicólogo e o psicólogo conversasse com você sobre Jung, né? Essas conversas de corredor, onde eu gravo os minicursos, onde eu gravo o seminário, né? São muito boas, né? Eu gosto de falar que na universidade, o que eu mais aprendi, o que de melhor eu aprendi foi conversando no corredor, né? Claro, na sala de aula, com certeza, mas assim, conversando no corredor com os colegas, tá? Os professores, né? Eu sentia que eu conseguia pegar mais coisa dos professores, dos alunos, né? Conversando assim, de modo informal no corredor. Então esse canal sempre teve essa pegada, né? Sempre teve essa pegada, assim, sempre teve esse tom, né? E ainda mais hoje que eu tô dando uma geral no espaço, fazendo faxina, repintando algumas coisas, né? Aí eu tô muito feliz, tô muito satisfeito, então vamos embora, né? Vamos estudar Jung, não se esqueçam, né? Por favor, escreva aí embaixo, vamos estudar Jung, né? Então, dando prosseguimento ao seminário Mapeando as Obras Completas do Jung, em que nós vamos mapear toda a obra completa do Jung, certo? E estabelecendo alguns critérios hermenêuticos, critérios de interpretação, né, modos de olhar para esta obra monumental do Jung, tá? Me veio logo de cara a imagem do mapa. Né? Por isso que o nome do seminário é Mapeando as Obras Completas do Jung. E a gente sabe que o mapa é uma proporção, né? O mapa é uma relação de duas grandezas, entre aquilo que existe no papel e aquilo que existe na realidade. Tá? O mapa é sempre uma aproximação, o mapa sempre trabalha com escalas. Né? Não existe mapas que descrevam exatamente tudo o que uma superfície terrestre possua, porque se esse mapa existisse, seria impossível ler esse mapa. Né? Tem aquela velha história contada pelo Jorge Luiz Borges, que um rei uma vez contratou geógrafos para fazer o mapa do reino, e os geógrafos passaram um tempo fazendo o mapa do reino, fizeram esse mapa, apresentaram ao rei, e o rei falou, não, não quero esse mapa não, eu quero um mapa mais detalhado. E aí os geógrafos levaram mais um tempo, fizeram um outro mapa mais detalhado, apresentaram ao rei, aí o rei, não, não quero esse mapa não, eu quero um mapa mais detalhado. E os geógrafos foram fazendo um mapa mais detalhado, mais detalhado, mais detalhado e mais detalhado. No final, construíram um mapa do tamanho do reino inteiro. E esse mapa foi impossível de ser lido, né? Porque a gente não pode fazer um mapa do Brasil com todas as ruas do Brasil, todas as árvores do Brasil, todas as florestas do Brasil, dizendo tudo que tem no Brasil. Não dá para ler esse mapa, né? Então a minha ideia é pegar, olhar, certo? Para algumas paisagens, agarrar, pegar, formar alguns conceitos. A ideia de formar conceito, a ideia de aprender, de agarrar alguns conceitos fundamentais para a gente começar a entender Jung e confeccionar esse mapa de uma forma que a gente possa costurar essa obra por dentro. Ou seja, é a noção do interlegeris. O que é interlegeris? É ler por dentro. De onde vem a palavra intelectual, de onde vem a palavra inteligência, né? Ler por dentro. Inter para dentro, legeris, ler. Nós precisamos ler essa obra por dentro. Então, nesse trabalho de intelecção dessa obra, de costurar essa obra por dentro e de mapear essa obra, realizar uma proporção de grandeza, sabendo que nunca vão aparecer todos os detalhes, né? Assim como no mapa, por exemplo, a gente está construindo um mapa e fala, ó, ali tem um rio, ali tem uma montanha, ali tem um planalto. Aquele rio ali é um rio de planície. Por quê? Porque o rio de planície ele tem meandros, né? É como o rio Capibaribe aqui do Recife, ele contorna, ele tem meandros. Então, anota aí. Ali mais para lá tem um vale, então tem uma escarpa, tem um planalto onde predomina a erosão, e a gente vai colocando ali, e aqui nas bacias de sedimentação, vamos colocando, vamos anotando, para dar um apanhado geral. E deste primeiro volume, né? Dos estudos psiquiátricos do Jung, o que eu gostaria de deixar para vocês mapeado, para a gente começar a problematizar cada vez mais, são fenômenos que o Jung estudou na clínica psiquiátrica
do Hospital de Zurique, né? Como a criptomnésia, né? As memórias ocultas, né? Porque a criptomnésia quando a gente se lembra de algo, só que a gente não percebe que aquilo é uma lembrança, mas aquele conteúdo brota na consciência como um fator da psique objetiva, quase que de forma fantasmagórica, porque tudo aquilo que vem aparentemente de fora da nossa consciência, do próprio psiquismo, aparece enquanto um caráter meio que fantasmagórico. Por isso que Jung foi estudar fenômenos ocultos, por isso que Jung foi estudar fenômenos mediúnicos, que eu gostaria que vocês mapeassem. Também a questão de mapear os delírios, sonhos, visões, glossolalia, né? Ou seja, o falar em línguas, né? Tudo isso compõe aspectos do nosso mapa, tá? E no minicurso que eu fiz aqui chamado Como Aplicar o Método de Jung à Psicologia Clínica, eu falei sobre casos clínicos de vários aspectos, de psicopatológicos, de esquizofrenia, também de psicoses, e falei bastante sobre como trabalhar com visões na clínica, como trabalhar com delírios na clínica, como trabalhar com as visões de psicóticos, como trabalhar a questão da alucinação na clínica, questões mediúnicas. Fiz muito minicurso sobre isso aqui, a psicologia de Jung e a parapsicologia. Neste volume, pessoal, dos estudos psiquiátricos do Jung, existe a tese de doutorado do Jung, datada de 1902. Eu fiz um minicurso inteiro sobre a tese do doutorado do Jung, que está aqui no canal. Eu sugiro muito que vocês assistam, como uma forma de começar a costurar esse significado desse mapa, dessas referências que a gente está criando. E, evidentemente, a partir disso, a gente observar a dinâmica interpretativa do Jung e a dinâmica interpretativa da clínica. Aquilo que a gente pode fazer na clínica enquanto terapeuta, enquanto psicólogo junguiano. Né? Então, por exemplo, você percebe que por trás de todos esses fenômenos que o Jung estuda no volume 1 das obras completas, um termo, um fenômeno vai atravessá-lo, toda essa costura de conceitos que a gente está criando, que é o automatismo. Como assim? Bom, o sistema nervoso humano funciona de um modo muito parecido com a terceira lei de Newton, ação e reação. Não é à toa que o sistema nervoso humano tem origem na própria natureza, é parte integrante da natureza, mesmo que muitas vezes camuflada sobre múltiplas camadas de cultura, múltiplas camadas de sentido. Esse sistema nervoso, esse aparato biológico, psicobiológico, fisiológico, filogenético, né? E mais tarde vai surgir a noção de arquétipo como a filogênese da psique, ou seja, a história da psique, a história adaptativa da psique, memória da humanidade, a predisposição para criar determinados padrões tipicamente humanos, os pattern behaviors, padrões de comportamento coletivo historicamente herdados e que muitas vezes se traduzem em mitologemas, imagens arquetípicas, formas de pensamento arcaico. Muitas vezes vai se traduzir dessa forma. Tudo tem origem nessa questão que eu iria sinalizar nesse mapa, que é a questão do automatismo. O automatismo que vem do próprio corpo, que vem da natureza, que vem do sistema nervoso, que vem da nossa biologia. Né? Ou seja, o que é autônomo? É aquilo que é objetivo, aquilo que independe da nossa vontade. E a partir do processo de descoberta desse automatismo e dos múltiplos fenômenos psíquicos que eu estou citando aqui, como uma espécie de tradução desse automatismo psíquico, o Jung vai chegar à descoberta dos complexos, que nos próximos vídeos vamos justamente entrar nessa questão, nessa discussão sobre a psicogênese dos complexos. Né? A questão do automatismo é fundamental para a gente compreender a psique objetiva. Por quê? Porque se a gente não entender o automatismo, a gente não vai entender a questão dos complexos em Jung. Por quê? Porque os complexos ideoafetivos são
autônomos, são personalidades parciais que habitam em nós. E o meu interesse não é chegar para você com esse seminário e dizer, ó, complexo é isso, pá, não sei o que, não. A gente precisa construir esse conceito, a gente precisa construir esse mapa. Entende? Não é o Jung pronto que interessa. Eu não quero entregar para vocês um Jung pronto. Não é isso que eu quero. Eu quero que a gente construa o conceito de automatismo, o conceito de complexo, o conceito de arquétipo, a gente possa testemunhar o surgimento disso. Porque, inclusive, um dos critérios que eu acho para a gente levar adiante esse mapeamento é também um critério historiográfico. Por quê? Porque à medida que eu for contando para vocês o conteúdo desses volumes, e eu vou, repito, falar para vocês de todos os livros do Jung, das obras completas, vão ser uma média de 3 vídeos para cada um dos volumes, vão ser mais de 100 vídeos sobre as obras completas do Jung. O que eu quero com tudo isso é que você possa perceber como surge a clínica junguiana, certo? E um dos critérios, evidentemente, é historiográfico. Por quê? Porque, de algum modo, a gente vai ter que conversar sobre o que é que Jung estava fazendo nesse momento, né? Como a gente conversou no vídeo passado. Jung casou com Emma, Jung fez a tese de doutorado dele, Jung seguia as orientações de Breuer, Jung fazia relatórios diários na clínica de Zurich, né? Jung começou a descobrir a questão do automatismo, Jung começou a descobrir a questão dos complexos, e Jung queria principalmente encontrar uma fundamentação científica para o estudo da alma humana. Né? Que desde a época de Platão, por exemplo, a concepção socrática da imortalidade da alma, que chega no cristianismo também com a questão da salvação da alma, que eu trabalhei muito essa questão do cristianismo no seminário que eu fiz sobre os livros negros do Jung, da perda ao reencontro da alma, porque esses elementos cristãos vão aparecer, elementos agostinianos, mas também elementos nietzschianos também vão aparecer. Né? E como estudar cientificamente essa alma, que é um complexo autônomo, é uma personalidade interna que nós temos e é uma possibilidade que nós temos de dialogar com o inconsciente. A meu ver, Jung foi o autor que mais encontrou, mais elaborou um estudo científico da alma humana, que não era um estudo meramente especulativo. Tá certo? E essa migração do Jung, que o Jung faz, do biológico para o simbólico. Né? Eu gosto muito de dizer que o arquétipo, os instintos são cegos, a biologia é um tanto conservadora, mas os arquétipos são padrões culturais. Né? São imagens que o instinto encontrou como uma forma de se auto-observar. Né? O instinto quis se auto-observar. E para se auto-observar, na sua cegueira, a própria psique, a dinâmica da psique construiu os arquétipos, né? Para que a gente possa se observar, ser espelho da consciência, daquilo que é inconsciente. E uma questão que já levantei vários vídeos aqui no canal, como é possível um conhecimento científico de um fenômeno oculto, né? Porque um conhecimento científico, fenomenológico, descritivo de um fenômeno que é oculto, que não aparece, né? Levando em consideração que a fenomenologia descritiva é o estudo daquilo que aparece, é o estudo daquilo que se manifesta, né? Como é possível isso? Por meio do símbolo como ponte, né? Do símbolo que é o indizível de maneira insuperável, que é a melhor representação possível para um conteúdo desconhecido. Ou seja, o Jung, por meio do símbolo, que é também um transformador de energia. Vão ter vários vídeos aqui sobre energia psíquica, sobre o símbolo da transformação, etc. Como já teve no passado, mas vai ter agora mais focado na obra. O símbolo opera essa dinâmica é fundamental, e também a noção de mitologema, como eu conversei com vocês, o modo como Jung descobre o mitologema, e também há um mini curso inteiro aqui no canal sobre isso, que é justamente os arquétipos e o inconsciente coletivo. O mitologema como uma espécie de mínimo múltiplo comum entre os mitos. Também, para mapear, tudo isso é um mapa, tá, gente? Recomendo a vocês um mini curso aqui no canal, o mito como fator estruturante na clínica junguiana. Tá? Então, esse símbolo que está destinado a morrer, por quê? Porque está destinado a tornar-se consciência. É uma espécie de catalisador do nosso desenvolvimento psicológico. O Jung soube fazer essa transição
do biológico para o simbólico. Jung escreve a sua psicopatologia porque ele achava que a psiquiatria necessitava de uma psicopatologia que descrevesse os fenômenos que estavam ocultos, ou seja, a vida interior psíquica do paciente. Infelizmente, até hoje, imagina como isso era forte na época do Jung. Até hoje, 2023, a gente tem um modelo médico que está muito na base de calar o sintoma, né? Já falei para vocês que aqui no meu espaço, durante um ano, um psiquiatra atendeu aqui no espaço e eu trabalhava junto com ele, trocava ideia com ele sobre Jung e tal também. Tentava colocar um pouco de Jung para ele. Mas o médico, o médico tem um padrão de entendimento, né? E muitas vezes, eu tô com dor, não sei o que, tome estalopram, não sei o que, ou seja, é para calar o sintoma. E o nosso caso, o nosso trabalho de psicólogo é um trabalho que eu considero muito mais difícil, porque a gente precisa se colocar à escuta do sintoma e entender o simbolismo que habita a alma do nosso paciente, né? Levando em consideração que por conta do símbolo, tudo aquilo que a gente fala sobre o inconsciente, a gente precisa colocar a expressão como se, né? Como se fosse assim. Age como se fosse assim, né? Até hoje também, né, gente? A gente que é psicólogo, a gente estuda por manuais de psiquiatria, né? Quando a gente vai estudar nosologia. Por que a gente não estuda uma nosologia psicológica? Por que a gente estuda uma nosologia psiquiátrica? A gente vai conversar um pouco sobre isso durante o curso também. Inclusive porque a questão do psicodiagnóstico na clínica do Jung não é pura nosologia, não é classificação de doenças. É o estudo da vida efetiva, da experiência do paciente e espontaneamente salta aos olhos, ao olhar clínico de um psicólogo junguiano, os mitologias fundamentais que estão atuando na vida daquele paciente, tá? Então, é isso, é um vídeo rápido, feito totalmente de improviso. Tanto é que eu queria estar com os livros aqui para ficar mostrando e tal, mas os livros ficaram lá no consultório 2, ficaram na minha bolsa. Mas eu sentei aqui, povo falar, e é isso que eu gostaria que vocês refletissem para a gente começar, né? Ainda começamos já, mas para a gente começar e continuar o nosso seminário com esses insights, né? E eu gosto muito de falar aqui no canal. Eu tô aqui para fazer você pensar. Esse é o meu objetivo. Pensar e sentir com afeto. Mesmo que depois você chegue para mim, olha, Álvaro, eu pensei aquilo que você falou e tal, inclusive eu cheguei à conclusão que tudo que você falou é bobagem. Não tem problema, eu cumpri minha missão. Por quê? Porque o meu objetivo é fazer você pensar. Se você pensou, eu cumpri a minha missão, né? Não, o meu objetivo não é fazer você o que pensar, mas sim pensar, despertar algo em você em relação à clínica junguiana e acreditar nessa clínica, tá bom? Então, procure pensar e olha, eu vi que você falou, tá? Inclusive eu pensei que tá tudo errado. Ótimo, beleza, porque você pensou, massa, velho. É isso, né? Então é isso, pessoal. É um vídeo totalmente feito de improviso, né? Abraço para vocês aí e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Escreve aí embaixo, vamos estudar Jung. É isso aí, pessoal. Abraço.